Em qual época do ano nós vemos a figura da manjedoura representando o nascimento de Jesus, cercado pelos seus pais e de representação dos reis magos e pastores? A pergunta é muito fácil, né? A gente logo pensa no Natal. Geralmente o Natal é aquele momento em que as pessoas parecem que vão prestar atenção em Jesus. Eu digo até parece porque tem outras distrações, como festas, presentes, encontros de família, e isso sim acaba se tornando uma distração porque o foco principal não é o nascimento de Jesus. Infelizmente, a gente confina esse grande fato, essa demonstração plural do amor de Deus a apenas uma época do ano, e mesmo assim de forma obliterada por tantos outros interesses. Mas quando a gente pensa no escopo maior, a encarnação merece ser considerada em todos os dias. Afinal, Deus deu a si mesmo à humanidade. Ele se fez um de nós, e isso merece a nossa extrema consideração. Nesse vídeo, a gente fala um pouquinho mais sobre a encarnação por meio de um texto fantástico do Novo Testamento. Esse aqui é o canal Todavia. Aqui a gente fala da fé cristã no contexto do mundo contemporâneo. Pode ser que você não conheça nada do nosso canal. Daí fica o convite para que você confira as nossas playlists e também dê aquela olhada nos vídeos mais recentes que a gente produz por aqui. Outra coisa que você pode fazer, caso você seja um visitante recorrente, aquela pessoa que está sempre olhando alguma coisa aqui no canal, é se comprometer com a gente por meio da sua inscrição. Isso vai ser bom para você, porque à medida que você se inscreve, você pode acionar a opção de todas as notificações e assim sempre ficar informado cada vez que surgir algo novo aqui no canal. Agora, se você já é inscrito, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Sendo inscrito, visitante recorrente ou a primeira vez aqui, deixe o seu like, porque isso ajuda demais a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas ainda, e isso ajuda o crescimento aqui do nosso trabalho. A encarnação não é apenas um incrível tema teológico, mas também algo vital quando a gente pensa na salvação do ser humano. É uma demonstração suprema do amor, da compaixão e da ternura do nosso Deus, que veio a esse mundo resolver o problema do pecado. Há muitos textos na Bíblia que falam dessa iniciativa de Deus, mas eu escolhi ler e estudar com você o texto de Filipenses 2, versos 5 a 11, onde nós lemos o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que palavras profundas e tocantes! Mas para a gente não perder nada, eu escolhi separar esse texto em 3 momentos de forma didática, a fim da gente extrair lições importantes. No final, inclusive, eu quero voltar a essas lições que eu e você podemos extrair da encarnação de Cristo de acordo com esse texto aqui de Filipenses. Mas a primeira lição que eu quero extrair é a seguinte: a encarnação é o esvaziamento condescendente. Isso a gente pode ver dos versos 5 ao verso 7. O verso 6 nos diz que Jesus existindo ou sendo em forma de Deus, de acordo aí com a tradução, e eu quero chamar a atenção logo para essa expressão, existir ou ser. Hiparkon, em grego, pode significar ser, existir, tomar a iniciativa. É um termo bastante usado na filosofia, aparece em obras de Aristóteles e também de Platão. Há muitos termos relacionados no Novo Testamento a Hiparkon, como, por exemplo, ancião, primeiro fruto, comandante, até mesmo a palavra arcanjo usa esse cognato aí, arcon. Hiparkon implica em ser ou possuir uma natureza, uma condição, uma característica, sendo que Lucas usa esse termo 8 vezes e Paulo apenas 7. São os autores, portanto, do Novo Testamento que mais usam o termo hiparkon. Por exemplo, Lucas fala que Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Ele fala que José de Arimateia era um homem bom e justo, mas o paralelo mais notável está na passagem de 1 Coríntios 11, verso 7, escrita também por Paulo. Ali nós lemos: por ser ele o homem, no caso, imagem e glória de Deus. Olha que interessante a gente estabelecer um contraste entre o homem, como ele é caracterizado nessa passagem,
e Jesus Cristo, como Paulo fala dele aqui em Filipenses. O homem é a imagem de Deus e Cristo tem a forma de Deus. Portanto, o homem é parecido, mas Jesus é igual a Deus. Vale também a gente prestar atenção em um apanhado de como algumas traduções mais antigas e outras contemporâneas entendem esse verso. Eu separei aqui algumas traduções e também algumas paráfrases para a gente captar a ideia por trás do Hiparcom. A NVI diz, apesar de ser Deus. A Nova Versão Transformadora, embora sendo Deus. A Nova Almeida, existindo em forma de Deus. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele tinha a natureza de Deus. Já a Bíblia Livre para Todos diz, embora em sua natureza ele nunca tenha deixado de ser divino. Olha, uma paráfrase, uma ideia bem estendida, mas dentro do propósito aí do texto. E mesmo em condições de igualdade com Deus, é o que diz pra gente a mensagem. Então fica claro que a intenção aqui de Paulo era mostrar que Jesus, de fato, possuía as mesmas qualificações, as mesmas características que o Pai. Ou seja, Jesus é apresentado aqui como sendo igual a Deus. Na sequência, o texto diz que Jesus não considerou essa condição, a de ser igual a Deus, como algo a ser retido. Algumas traduções até dizem usurpado. Qual seria o mais correto? Qual que é a ideia por trás desse termo? Nós estamos nos referindo aqui à palavra harpagnos, que significa algo digno de ser apreendido, capturado ou mesmo retido. Nós temos várias palavras relacionadas, substantivos como extorsão, expoliação, apreensão, o adjetivo predatório e alguns verbos como apanhar, carregar, arrastar para longe, espoliar com violência, destruir, arruinar. Qual que é a ideia por trás, então, da expressão de Paulo? Fica claro que a intenção do autor bíblico é dizer que, embora Jesus fosse Deus, ele não considerou que isso devesse ser mantido pela violência ou pela força. Aí o verso 7 nos diz que, ao contrário disso, ele se esvaziou. Daí que a gente tira então essa grande lição que a encarnação é um esvaziamento condescendente. O verbo keno significa esvaziar, tornar vazio, nulo, tirar das funções, privar das prerrogativas. A gente tem alguns exemplos de textos bíblicos que exploram essa ideia. Pois se os da lei são herdeiros, anula-se a fé. Romanos 4,14. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1,17. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. 1 Coríntios 9,15. Para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta. 2 Coríntios 9,13. Aí fica uma pergunta interessante. Jesus perdeu ou ele abriu mão de usar a sua divindade ou parte dela? Veja que alguns pregadores adventistas no passado diziam que por amor a nós, seres humanos, Jesus veio a esse mundo e ele perdeu a sua onipresença. E até hoje ele possui um corpo físico e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como se a sua divindade ficasse sequelada por causa da encarnação. Mas aí nós podemos estabelecer um contraponto a essa ideia, que não é nada bíblica, e o contraponto está no texto de Colossenses 2, verso 9. Ali, a Bíblia nos diz que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu gosto de dar um exemplo muito simples para entender essa questão. Imagina, por exemplo, um judoca. O judô é um esporte de muito contato. Você tem que tentar encaixar golpes com as pernas, com os braços, e para isso existe muito contato. Mas olha o boxe, por exemplo. O boxe é um esporte diferente, é um esporte de pouco contato. Tem que manter distância, se movimentar bastante, acertar golpes à distância. Quando os lutadores de boxe se agarram, o juiz manda parar a luta, porque isso no boxe é tido como uma espécie de antijogo. Pois bem, agora olha a situação de um judoca que tivesse que entrar num ringue de boxe. Ele não perderia os seus conhecimentos, a sua habilidade, toda a sua técnica do judô, mas simplesmente ele não poderia usá-la porque as regras do esporte são diferentes. Jesus também veio a esse mundo e aqui ele estava em outro esporte. Ele não poderia usar os seus poderes como Deus. Caso contrário, ele estaria jogando sujo. Ele estaria vencendo as tentações de Satanás pelo seu próprio poder. Ele tinha que vencer como um de nós. Ele tinha que se fazer um ser humano sujeito às mesmas regras que todos nós, seres humanos. Mas entenda, Jesus não perdeu nenhum dos seus poderes, habilidades, nenhum dos seus atributos. Ele continuava sendo exatamente como ele sempre foi. Agora, com uma nova natureza, a natureza humana. Na sequência, o texto me diz que ele assumiu a forma de servo. É usado o termo labon, do grego, que no Novo Testamento pode assumir a ideia de receber
ou tomar de acordo com o contexto. É usado em praticamente todos os evangelhos o termo labom para dizer que Jesus tomou o pão e o vinho na Santa Ceia e também para dizer que ele tomou, por exemplo, 5 pães e 2 peixes. Já a parábola dos talentos fala de homens que receberam quantias diferentes. Isso só para exemplificar alguns casos em que a palavra labom é usada no Novo Testamento. Em resumo, o que a gente pode aprender desse primeiro ponto? Eu quero que você acompanhe o movimento que a passagem está sugerindo para a gente. Jesus possui a forma de Deus, ele não luta para manter esse direito. Antes, aceita o processo de se esvaziar. Agora, ele passa a possuir, ele recebe a forma de servo e se encontra em semelhança com os homens. É graças à condescendência de Deus o seu desejo de se nivelar ao ser humano para poder alcançá-lo, para falar uma linguagem que os homens entendam, que ele se esvazia. Por isso, a encarnação é um esvaziamento condescendente. Mas a encarnação, além de ser um esvaziamento condescendente, também é uma humilhação obediente. Eu sempre gosto de pensar que se Jesus tivesse nascido em um palácio luxuoso, com todas as glórias humanas, cercado de muitos servos, ainda assim, isso seria para ele uma humilhação, porque antes ele estava no céu, em palácios de glória, cercado por multidões de anjos, seres gloriosos, servido por eles e adorado por todo o universo. Ele era o regente do cosmos. Imagina a glória, o poder e a honra que ele sempre possuiu. É coisa que nós, seres humanos, não somos nem capazes de alcançar da nossa imaginação finita. Então, tornar-se um homem para Jesus já foi se rebaixar. Mas o texto diz que ele não apenas se rebaixou ao nível da humanidade, como também se rebaixou ainda mais, tornando-se um servo. E aqui a ligação é muito clara com aquele conjunto de textos de Isaías que falam do servo do Senhor, o Ebed Yavé. São textos muito profundos e eu já explorei alguns deles aqui no canal. Recentemente, eu postei aqui um sermão que eu fiz sobre Isaías 52 e 53, o principal desses textos que falam sobre o servo. Então, se você quer ver a beleza de Jesus apresentada como nunca antes no Antigo Testamento, veja esse vídeo aí, vai ficar linkado, vai aparecer em algum lugar por aí, e você pode acompanhar também aquele estudo que eu fiz. E uma das características do servo é a sua sujeição ao plano do Senhor. Aqui em Filipenses, essa sujeição, essa obediência leva o servo até a morte. Mas essa ideia não é exclusiva do nosso texto, porque em Isaías 53:7 nós temos algo muito semelhante. Note bem, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A humilhação aqui não se refere apenas ao fim da jornada que culmina em morte, mas também inclui o tipo de morte, a cruz. A cruz não é apenas uma forma horrenda de tortura, mas também significa uma exposição. Afinal, a pessoa crucificada não tinha todos aqueles panos e roupas que nós vemos nas figuras. A pessoa era crucificada completamente nua. Então nós temos um movimento descendente aqui muito forte. Jesus, sendo Deus, se tornou homem, se tornou servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. É uma descida vertiginosa, radical, muito humilhante. Já vimos que a encarnação é um rebaixamento condescendente, ela é uma humilhação obediente, mas finalmente eu quero dizer para você que ela também é uma exaltação prevalecente. Como a luz rompendo no meio da noite, anunciando um novo dia, nós temos os versos 9 a 11, que se destacam no meio da escuridão, do sofrimento, da humilhação, para mostrar a glória que Jesus teria ao final de toda a obra realizada nessa terra em favor da nossa redenção. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos cânticos que são apresentados em Isaías, profecias referentes ao ministério futuro de Jesus, nós também temos esse aspecto da recompensa oferecida ao servo. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel: àquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele,
Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Perceba que a gente tem aqui um movimento em forma de parábola. Nós vemos primeiro o esvaziamento de Deus até homem, aí nós temos a humilhação, de homem a servo, de servo à morte e a morte na cruz, e por último nós temos uma exaltação. Afinal, Jesus recebe o nome sobre todo nome. Ele começa aqui, passa por todo esse caminho e finalmente termina aqui. Um movimento em forma de parábola. Aqui se apresenta que todos um dia exaltarão a Cristo, reconhecerão a sua supremacia e se inclinarão diante da sua justiça. Até aqueles que estão embaixo da terra, porque a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Até o próprio Satanás, que diante das circunstâncias vai ser obrigado a reconhecer que Deus é justo. Logo, a gente pode chegar à conclusão de que a encarnação é a exaltação prevalecente. Agora eu peço que você retome a sua atenção e note o que diz o verso 5. É um pedido pessoal de Paulo a duas irmãs da igreja de Filipos, Evódia e Sintique, que elas tivessem o mesmo sentimento. A Bíblia não apresenta as razões, mas por algum motivo essas irmãs estavam brigadas e pertenciam à mesma congregação. O apelo do apóstolo é no sentido de que elas tivessem o mesmo sentimento, que elas fossem concordes, unânimes, que elas pudessem andar de forma unida. E o modelo para isso é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, mais do que simplesmente cristologia, muito mais do que palavras teológicas, esse texto tem um objetivo pastoral, de nos ajudar a ter um modelo de vida. Ele fala, portanto, da reação que nós, seres humanos, devemos ter àquilo que Cristo fez. Então, se a encarnação é o esvaziamento condescendente, como nós já vimos, devemos, portanto, aprender a colocar os outros acima de nós mesmos, no dia a dia, na família, no trabalho. E aqui eu não estou falando do silêncio em situações abusivas ou da conivência em casos de violência. Estou me referindo aqui a abrirmos mão do nosso egoísmo, para ajudarmos outras pessoas, para promover a outros, para dar espaço a outros, para enfim servirmos aqueles que precisam de nós, porque a vida não está centrada nas nossas realizações, nas nossas conquistas ou no quanto nós conseguimos produzir. Nós não somos os protagonistas. Devemos dar lugar ao Senhor Jesus, porque Ele sim merece toda a glória. Se a encarnação é a humilhação obediente, nós devemos colocar a Deus e a sua vontade acima da nossa honra, da nossa reputação, da nossa fama. Recentemente, as redes sociais noticiaram o batismo de Denzel Washington, um ator bem conhecido de Hollywood. Eu não estou aqui preocupado se a igreja que ele serve é correta à luz da Bíblia, se o ramo teológico que ele aderiu é de fato representante fiel do cristianismo bíblico. A minha questão aqui é mais simples. Um ator consagrado como ele assumir um compromisso com Cristo pode implicar em uma série de boicotes, de estúdios fechando as portas, mas a decisão mostra que ele de fato não estava se importando com a sua reputação. E nós devemos aprender a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ser fiéis e deixar com Deus os resultados. E se a encarnação é a exaltação prevalecente, devemos confiar que Deus recompensa os fiéis. A recompensa não é algo imediato. Muitas vezes vamos ter que sofrer privações, abrir mão daquilo que gostamos, mas confiar que Deus tem o melhor à nossa espera. E você, já tinha estudado esse texto de Filipenses? O que você acha de aprender todas essas lições? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Enfim, participe dizendo o que você acha de estudos bíblicos como esse daqui. Agora, na recomendação, vai ficar aqui o meu sermão de Isaías 52 e 53, quero que você assista, tem muitas lições importantes e bonitas que o texto traz ali pra gente, e se você assistir um vídeo na sequência, certamente você também estará ajudando o nosso canal. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, vejo você no nosso próximo vídeo, um forte abraço, Deus abençoe você. Oh, love surpassing knowledge, oh, grace so full and free, I know that Jesus
Jesus saves me, and that's enough for me. And that's enough for me. Oh, that's enough for me. I know that Jesus saves me, and that's enough for me. Livrou-nos do pecado,